outros, enfim. Eu queria, em reverência à palavra de Deus, por isso eu lhe pedi para ficar de pé, não que se você ficasse sentado, você estaria faltando com reverência, não é isso. Mas quando a gente consegue ver as pessoas de pé, a gente consegue enxergá-las melhor. Pelo menos eu tenho essa percepção. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para cantar um louvor juntos. Por favor, por gentileza. Antes de lermos a palavra, eu queria apresentar minha esposa, a missionária Alessandra Oliveira. Eu até falei, opa, ela já está agradecendo antes mesmo de ser apresentada, né? Porque foi citada aqui. Cris, que isso? Nossa! Viu? Eu não estaria vendo se não ficasse... Coração pulsa quando eu lhe vejo. Seu esposo também, tudo bem? Amém. Eu posso tomar liberdade de convidar a Cris para cantar comigo e com vocês? Vem cá, Cris. Vem cá. Cris Soares. Queridos, Alessandra, minha esposa, estou feliz de estar retornando aqui. Daqui a 2 dias, se Deus assim me permitir, eu vou completar mais uma primavera. Então, também já quero aqui, nesse culto da vitória, agradecer a Deus de forma antecipada. Irei completar 30 anos de idade. Amém? Amém ou não amém? Na verdade, é 49. Amém? Mas a gente nunca pode achar que estamos ficando velho. Velho é o nosso passado. Amém? Nós somos novos. A Bíblia fala que aquele que em Cristo Jesus está nova criatura e tudo o que ficou para trás ficou e tudo se faz novo. Então, nesta noite, eu queria... Paz, tudo bem? A paz. Deus abençoe a todos. Eu queria, antes, pedir para que você depois abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do verso 18. Depois nós vamos cantar para o Senhor. Eu queria cantar aqui quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Existem situações na nossa vida que às vezes vêm para tentar nos parar, mas eu cheguei aqui, esse culto de vitória, ele nos incita a entendermos que por mais difícil que esteja a nossa caminhada, mas você tem um Deus que vai estar sempre lhe impulsionando para que você não desista, para que você não pare. Então, nesta noite, eu queria que você olhasse para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, não desista. Fala, não desista. Fala assim, prossiga. Amém? Amém ou não amém? Vamos louvar ao Senhor? Glória a Jesus. Aleluia. Vou tentar
Amém, então? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Deus abençoe. Pegue sua Bíblia, por favor. Eu quero ser muito objetivo. Glória a Jesus. Como já foi dito, eu sou o pastor Moacir. Sou pastor da Igreja Assembleia de Deus em Manuel Reis, a nova DMR, aqui bem próximo de você. Essa parceria com o pastor Rafael, com a igreja, já vem de um tempo. Há 2 semanas fizeram um contrato comigo, mas eu não pude estar aqui. Quando foi agora, fizeram novamente. Eu falei, bom, o ditado é claro, manda quem pode e obedece. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então a gente não pode de forma alguma deixar de atender, principalmente quando se faz para se fazer menção da palavra de Deus. Mais uma vez, como eu falei, ali está minha esposa, a missionária Alessandra. Levante a mão, Alessandra, todo mundo está ali vendo mesmo, mas eu faço questão novamente. Eu quero rapidamente que você leia comigo aqui no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, do verso 18. Todos encontraram? Diz assim, dizendo-lhe essas coisas: eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe-lhe a tua mão e ela viverá. O 19, e Jesus levantando-se seguiu, e os seus discípulos também. O 20, e eis que uma mulher que havia já 12 anos, fala comigo, 12 anos, fala 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla das suas vestes. O 21 fala assim, porque dizia consigo, se tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. O 22 fala assim, Jesus voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Amém? Se assente, por favor, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero aqui externar a minha alegria. Como eu falei, o salmista, ele sempre tinha uma narrativa que ele dizia o seguinte, que se não fosse o Senhor, o vosso Deus, o que seria de Israel? E eu sempre tenho comigo esse ponto, ou por que não dizer, essa consciência de que se eu estou aqui, se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Nós não estamos aqui porque nascemos de família rica, não nasci de família rica. Nós não estamos aqui, pelo menos eu, porque eu nasci em um berço evangélico. Eu também não nasci em um berço evangélico. Nós não estamos aqui, de repente, porque tivemos que se agrupar com pessoas intelectuais. Não que isso seja ruim, não. Eu estou aqui porque a misericórdia do Senhor um dia me alcançou. Tinha um louvor que dizia assim: eu vivia dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Marcos Antônio, eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim de tudo, a vontade, e assim se vai. Quantos de nós vivíamos assim, presos, acorrentados em situações, ou por que não dizer, em uma vida às vezes que nós não tínhamos perspectiva alguma, nós dormíamos, acordávamos e tudo continuava a mesma coisa. Por mais que você visse do lado alguém, de repente vivendo novo, ou alguém à sua frente, ou alguém ao lado, ou por detrás, mas você mesmo não conseguia ver nada de diferente. Eu vivi assim durante muito tempo da minha vida. E hoje, chegando quase aos 50 anos, eu entendo que, como eu perdi tempo. Às vezes a gente fala assim, poxa, se eu soubesse que servir a Cristo era tão bom, eu teria feito isso antes. Sim ou não, irmão?
Tem coisas que a gente deixa para fazer depois, que não tem como deixar para fazer depois. Existem coisas que são necessidades, e necessidades é algo que você não pode deixar para depois. E o texto que nós lemos aqui me chama muita atenção, porque eu estava em casa, estava meditando, e o texto que o Senhor colocou no meu coração é um texto muito, mas muito, muito sugestivo para este culto. Culto da vitória. Culto da vitória. Quem não quer vitória aqui, irmão? Quem não quer vitória? Não querem? Quem quer vitória aqui, irmão? Quem não quer vitória? Quem não quer ter uma vida abençoada, uma vida de conquista, mas nem sempre isso está ao nosso alcance. Eu costumo dizer que eu aprendi que quando você tem amigo, a Bíblia fala que existem amigos que são mais achegados do que irmão. E existem pessoas tão bem intencionadas que, se deixar, ela tira tudo que ela tem para poder lhe dar. Mas eu costumo dizer que nem sempre a boa, ou por que não dizer a boa vontade de um amigo, é o suficiente para determinadas coisas em nossas vidas. Existem coisas que um amigo pode resolver para você. Existem coisas que uma amiga bem intencionada pode fazer por você. Mas existem coisas que só Jesus pode fazer. Fala para o seu irmão que está ao seu lado: existem coisas. Existem coisas. Fala assim, que só Deus faz. Só Deus faz. Só Deus faz. É por isso que a Bíblia o classifica como Deus do impossível. Porque aquilo que é impossível para mim é possível para Ele. Pastor, você me pode provar isso? Eu vou te provar isso agora. A Bíblia fala que essa mulher, ela tinha quanto tempo padecendo de um fluxo de sangue, irmão? 12 anos. Veja bem, o texto que nós lemos, na verdade, conta duas histórias. Conta de uma história de uma moça chamada Talita, filha de Jairo, que, segundo a Bíblia, vai dizer que essa moça tinha aproximadamente, lá no livro de Lucas, porque tanto Marcos como Lucas como Mateus narram essa história, vai dizer que ela tinha aproximadamente 12 anos de idade. De repente essa menina perde a vida, e o seu pai vai até Jesus, roga para que ele fosse até a sua casa, e no meio do caminho, fala, no meio do caminho, aparece essa mulher, e é nela que eu quero focar hoje. Não que eu venha desprezar a história de Talita, porque é uma história muito bacana. Não que eu queira deixá-la de lado, porque o pai dela teve uma iniciativa muito linda. Ele foi até Jesus, ele foi até aquele que poderia lhe trazer a solução. Por mais que alguém estivesse em volta dizendo: olha, não importuna mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E Jesus olha para ele, olhando, vendo o coração, porque o coração de um pai e de uma mãe é diferente de qualquer outra pessoa em volta. E Jesus olha para ele e fala assim: não temas, mas crê somente. Me leva até a sua casa. E vai dizer, pastores, o texto, que quando Jesus está seguindo com Jairo, essa mulher, que há 12 anos, a Bíblia vai dizer que há 12 anos, ela padecia de um fluxo sanguíneo. E o texto vai ser muito claro em dizer que essa mulher, ela tinha posses. Veja bem, eu estava em casa e eu pensando, eu falei: meu Deus, imagina, porque quando as coisas começam a vir na nossa vida, tem situações que vêm como uma avalanche, vem de uma vez só, mas tem outras que vai vindo de forma gradativa. Existe problema na nossa vida que você vai vendo ele pequenininho quando ele começa, e ele vai tomando ou ganhando uma proporção depois gigantesca, ao ponto de você não conseguir mais o quê? Controlar. Porque no começo eu quero imaginar que essa mulher pensou assim: é só um probleminha. Com todo respeito às que estão aqui, isso é normal no círculo de cada mulher, de cada jovem, adolescente, quando entra nesse período fértil. E veja bem, existe um tempo determinado para que isso aconteça. Existe um tempo para iniciar e existe um tempo para o quê? Encerrar. Agora você imagine essa mulher. Imagine essa mulher que já vinha 12 anos vivendo um círculo que, por mais que ela achou ou pensou que seria uma coisa passageira,
mas ganhou força, foi ganhando uma forma tão terrível ao ponto de deixar ela totalmente vulnerável. A Bíblia vai dizer que agora ela já não tinha mais o dinheiro. E eu comecei em casa a pensar, porque, veja bem, o dinheiro, em muitas das vezes, ele pode abrir porta em determinados lugares. Sim ou não, igreja? Sim, irmão, claro que pode. Eu quero com todo respeito falar aqui, eu acredito que nós somos maduros e eu entendo que aqui não tem esse tipo de pessoa, mas o dinheiro pode comprar uma amizade, o dinheiro pode comprar um bom carro, o dinheiro pode comprar uma boa casa, o dinheiro pode comprar o silêncio, pode comprar muitas coisas, mas existem coisas que o dinheiro não compra. Saúde, felicidade e paz, o dinheiro não compra. E essa mulher, durante muito tempo, ela achou o seguinte: o dinheiro que eu tenho vai ser o suficiente para mim poder procurar os melhores especialistas, porque é o que a Bíblia vai dizer. E eu tenho certeza que nessa minha procura eu irei encontrar um que vai dar um diagnóstico certo e eu vou ficar boa. Eu fiquei pensando que na cultura, as mulheres que estavam nesse período, elas precisavam ficar afastadas, ou seja, elas não podiam estar junto das demais, porque havia aquele período em que elas estavam impuras. E eu fiquei pensando que enquanto tinham dinheiro, o silêncio era comprado por muitos que passavam e sabiam do problema que ela tinha. Veja bem, enquanto tinha-se o dinheiro, o silêncio era comprado, ou seja, as pessoas que passavam ou que lidava com ela, sabendo da situação, por mais que ela soubesse que tinha ou que havia esse problema, mas ela tinha dinheiro para pagar. E quando você tem dinheiro para pagar, você às vezes acha que o dinheiro pode resolver tudo. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Alguém aqui já se sentiu assim, irmão? Endinheirado? Achando que você pode tudo agora? Achando que você pode resolver tudo? Não, vai lá. Quanto é que é? Pode ir que eu pago. Tu já viu esse tipo de pessoa? Que acha que pode pagar tudo para todos? Hã? Já viu esse tipo de pessoa que quando está com dinheiro, ele muda totalmente? Ele está sorrindo, ele está alegre. Se deixar dar a paz do Senhor para você umas 2, 3 vezes, a paz do Senhor. Mas quando está sem dinheiro, a paz do Senhor, meu irmão. O irmão passa cabisbaixo, de cara feia, porque está sem dinheiro. Mas quando está com dinheiro, muda tudo. Ele já chega na igreja alegre, brincando com todo mundo. Ou ele passa na rua, dá bom dia até para cachorro. Bom dia, bom dia, bom dia. Mas quando falta o dinheiro, e é justamente nessa hora, que a nossa fé, ela é provada. E eu quero aqui rapidamente agora finalizar aqui esse meu raciocínio. Porque essa mulher durante 12 anos, ela viveu pensando ou achando que o dinheiro que ela tinha seria o suficiente para poder resolver a situação que ela estava atravessando. Ou seja, uma situação de dor, uma situação de vergonha, uma situação em que estava colocando ela não somente afastada da sociedade, mas também de sua família. Ela já não tinha mais a alegria, ou por que não dizer, ela já não conseguia mais se relacionar com ninguém. Sabe por causa de quê? Porque depois de um tempo, aquela mulher, que até então gozava de uma saúde, a aparência dela começa a mudar, o comportamento dela começa a mudar, o peso que até então ela tinha, ela agora começa a perder, e alguém começa a perceber e dizer o seguinte: alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. E Deus falava comigo assim, dessa forma: você vai hoje e vai dizer essas simples palavras, que hoje, essa noite do culto da vitória, é a noite em que Deus está aqui para estancar a sua hemorragia espiritual. Preste atenção numa coisa: existem sangramentos que está dentro da sua alma, não é visível, mas todos os dias sangra um pouquinho. E Deus falava comigo assim, que existem pessoas que estão sangrando na alma,
pessoas que guardam mágoas, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem se relacionar, pessoas que não conseguem ter amigo ou fazer boas amizades, pessoas que já se acostumaram a perder. E quando isso acontece, é um sangramento que é invisível, que está dentro da sua alma. Ninguém está vendo, mas todo dia sangra um pouco. E se você não parar hoje para cuidar disso, esse sangramento, ele pode lhe matar. Mas pastor, por quê? É simples, irmão. Tudo na vida é um cuidado. Se você não para se cuidar, vai chegar uma hora que esse teu corpo aqui vai te acusar de alguma coisa. Se você vive de uma forma desregrada, vai chegar uma hora que você vai sentir isso. Mas, pastor, essa mulher, a Bíblia não vai dizer que ela vivia de uma forma desregrada, não. A Bíblia só vai apresentar ela como uma mulher que vivia a padecer de um fluxo sanguíneo há 12 anos. Esse sangue que esvaziava ela dia após dia, colocava ela numa condição deplorável, numa condição vulnerável, numa condição que não, mais cedo ou mais tarde, aquela mulher poderia morrer. Mas um dia ela agora, sabendo que Jesus estaria passando por ali, ela coloca no seu coração o seguinte: eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo, já gastei o que tinha, já usei o que não tinha, agora só me resta uma coisa: eu preciso ir, eu preciso chegar até Jesus, eu preciso tocar nele, porque se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. E é isso aqui que eu fecho, porque a atitude dela mudou todo um quadro de sua vida. A atitude que ela teve foi a seguinte: se tão somente eu tocar nas suas vestes. Essa mulher que estava subjugada à morte, que estava subjugada a viver uma vida de humilhação, porque era assim que ela se sentia, humilhada. Ela não conseguia ficar em pé, ela não conseguia sequer parar em pé sobre os seus pés. A Bíblia vai dizer que ela veio se rastejando, e ela teve que vencer os que estavam na frente para poder tocar em Jesus. Preste atenção numa coisa: você quer a vitória? Pergunta o seu irmão que está ao seu lado: você quer a vitória? Ah, que isso? Pergunta ele: tu quer a vitória? Fala assim: existe vitórias. Ou porque não dizer, existe vitória que para você alcançar, você vai precisar romper barreiras. Você vai precisar romper barreiras. Você vai precisar romper barreiras, obstáculos. Paulo, ele dizia assim, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e vou avançando para aquelas que estão adiante de mim. Paulo dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Nessa quinta da vitória, que a vitória ela vai chegar até as suas mãos, desde o momento que você faça a sua parte. Você poderia agora estar em sua casa, você poderia agora estar reclamando ou murmurando em sua casa, mas você decidiu fazer como essa mulher do fluxo de sangue. Eu vou até ele, e eu vou tocar, nem que seja na orla dos seus vestidos. Você já viu uma pessoa desesperada, irmão? A Bíblia conta a história de uma mulher cananeia, que ela tem uma filha, que essa filha se encontra numa condição deplorável. A Bíblia vai dizer que essa menina estava totalmente endemoniada. Você já viu uma pessoa totalmente endemoniada? Essa menina se encontrava numa condição totalmente deplorável. O
O que você vê hoje na televisão, de muitas mães chorando por um filho, por uma filha que está na cracolândia da vida, é um estado totalmente de perdição, aonde todos os recursos já foram empregados, mas foram insuficientes. Eu trabalho com público, e um dia eu ouvi uma história de uma mãe que dizia que todos os dias à noite ela tomava um táxi e atravessava a Dom Helder Câmara, passando à frente do Norte Shopping, parava em uma comunidade, e lá estava o filho dela. Um menino formado, que foi criado, educado, instruído, teve bons ensinos, estudou em boas escolas, mas conheceu as drogas. E todo dia, fala comigo, todo dia à noite, aquela mãe desesperada pegava um táxi e ia até o local onde o filho estava. Ela levava cobertores, ela levava roupa, ela levava alimento, e toda vez que ela chegava no dia seguinte, tudo que ela tinha levado no dia anterior, ele vendia para poder se drogar mais. E aquela mãe dizia assim: eu já não aguento mais. Eu já internei em clínicas boas, ou seja, o dinheiro proporcionou isso. Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, eu não sei mais o que fazer. A condição dessa menina era uma condição em que a mãe já não tinha mais o que fazer. Era uma mulher cananeia, uma mulher pagã que servia a deuses estranhos. Mas ela teve uma atitude desesperadora. Ela foi até Jesus, porque ela não aguentava mais ver a filha todos os dias sofrendo, sendo oprimida pelos demônios. E de repente você está aqui hoje vivendo situações parecidas. Você está aqui, mas deixou um filho agora que você não sabe nem aonde ele está. De repente você está aqui e você sequer sabe onde o teu marido está andando. De repente você está aqui, mas a sua casa, quando você chega, está de cabeça para baixo. Você está vivendo essa hemorragia interna que sangra todos os dias. Todos os dias sangra, ninguém vê. Para quem não conhece, para quem não te conhece no íntimo, olha para você e vai dizer assim: ela está bem, ele está bem, você é forte, você é corajoso. Mas eu digo para você que se você não parar para cuidar disso, uma hora quem para é você. Porque não existe aquele que se acha forte ao ponto de suportar tudo e achar que vai suportar até o fim. Não. A Bíblia vai dizer que o próprio Elias, depois de ter subido ao monte, clamado, desceu fogo do céu, ele agora teme e pede a morte. Jesus, lá no Getsêmani, ele agora pede para que se o cálice, se possível fosse, passasse diante dele. Então chega uma hora na minha e na sua vida que nós chegamos ao nosso limite. E essa mulher chegou ao limite dela. 12 anos sofrendo. Eu vou voltar na mulher cananeia e eu encerro. Ela decidiu tocar em Jesus, tocar naquele que poderia lhe trazer a cura. Ela deixou muito claro, dizendo o seguinte: se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ficar sã. Eu não sei, irmão, como foi o seu encontro com Jesus, mas o meu me lembro como se fosse hoje. Existe coisa na nossa vida, Cris, que nós não esquecemos. Você já um dia parou para pensar: ah, pastor, mas tem tanto tempo que eu não me lembro mais. Eu me lembro. Você se lembra quando você teve o seu primeiro encontro com Jesus? Como você estava e como você está hoje? Como você chegou diante dele, como ele agora fez você tornar-se hoje. Essa mulher chegou arrasada, essa mulher chegou destruída, moralmente, espiritualmente.
não tinha saúde, não tinha dinheiro, não tinha amigo, familiares abandonaram, não restava mais solução para ela. A única solução para ela se chamava Jesus. A única solução para ela se chamava Jesus. E ela disse: se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ficar curada. E ela foi e tocou. Saiu virtude dele, ele para e pergunta: quem me tocou? O desespero fez com que ela fosse se rastejando e tocasse. Jesus olha para ela e fala: filha, a tua fé te curou. E nesta noite você de repente veio para esse culto da vitória com um problema que só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe. E eu quero convidar você nesta noite para fazer um desafio espiritual. Fique de pé, por favor, irmãos. Fique de pé, por gentileza. São 9 horas. A mulher cananeia foi até Jesus. E ela simplesmente chega para Jesus e fala da situação dela para Jesus. Jesus sabia que ela era uma mulher que servia a deuses pagãos. Jesus fala que não era lícito tirar da boca dos seus filhos para dar aos cachorrinhos, né? E ela disse que das migalhas que caía da mesa do seu Senhor, os cachorrinhos se alimentavam. Ela estava dizendo o seguinte: eu não preciso de muito não, eu só preciso de um pouquinho. Existe coisa na minha e na sua vida que a gente não precisa de muita coisa não. Tem pessoas que falam assim: eu queria ganhar na loteria. Tu vai ganhar na loteria, depois tu não vai ter paz. Pastor, eu vou ter sim, porque eu saio do Rio, você não vai ter paz. Eu só queria ter saúde. Porque se você tem saúde, você tem tudo. Se você tem saúde, você tem paz. Se você tem saúde, você consegue acordar cedo para trabalhar, para caminhar. Se você tem saúde, você perde aqui, mas lá na frente você ganha depois. Se você tem saúde, você consegue ser uma pessoa boa, fazer bons amigos. Se você tem saúde, você vai trabalhar e Deus vai te honrar. Foi falar disso aqui. E o irmão, o pastor, chegou aqui há 15 anos e a igreja já estava. E é verdade. A nossa igreja vai fazer 22 anos agora. É o tempo, ou um pouco mais, ou menos, dessa igreja. E ele falou que não era assim, mas devido ao trabalho que foi feito, o empenho que foi colocado dos irmãos da congregação, hoje a igreja é o que nós estamos vendo hoje. Sabe por causa de quê? Porque pessoas se juntaram com o propósito de fazer. E quando você tem saúde, quando você tem paz, não existe barreiras, não existe obstáculos que possam surgir na sua frente, você vai avançar. Agora, quando você não tem saúde, você não tem paz, você não tem nada. E essa mulher foi até Jesus porque ela precisava disso. A mulher cananeia foi até Jesus porque ela precisava de uma resposta. E de repente nesta noite, essa resposta que você veio buscar está aqui. Nesse culto da vitória. Eu quero que você olhe para o seu irmão que está ao seu lado agora nesse momento. Olhe para ele. Olhe para ele. Dê aquele olhar bem. Olha para ele. Procura alguém que estiver só e para do lado dele. Para do lado, não deixa o irmão sozinho não. Isso, não deixa não. Não deixa não. Eu quero agora que você coloque a mão assim com todo respeito no ombro do seu irmão. Isso. Coloque a mão no ombro do seu irmão. Diga para ele assim: nós seguiremos juntos. Fala, nós vamos vencer. Fala, nós vamos avançar. Você acredita, irmão, que um toque de um crente cheio de Deus pode contagiar aquele irmão que de repente está fraquinho, está pensando em desistir? Pastor, que é isso, pastor? O senhor está falando uma vez? Não estou não. A Bíblia fala que os ossos de Eliseu estavam dentro do túmulo.
pegaram um soldado e falaram assim: ó, esses ossos que estão aí é de Eliseu. Faz o seguinte, lança ele em cima desses ossos. E quando lançaram aquele homem em cima dos ossos, sabe o que aconteceu? Ele reviveu. Continua com a mão assim no ombro do seu irmão.